Hoje, 11 de novembro, segunda-feira, vamos abordar o tema a função da língua. Poderia até colocar no plural, né? Porque são tantas, né? A língua tem uma variedade de funções. Aliás, citar aqui seria chover no molhado. Mas muito mais do que o paladar, o prazer, toda sorte de funções, ela é o poder da morte e da vida. Se não, vejamos, Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você consegue entender essa fala de Lacan? Eu vou dar uma paradinha para você pensar, tá? O ser humano se satisfaz no imaginário com um vínculo no objeto. Você já imaginou essa cena? O ser humano se satisfaz no imaginário com um vínculo no objeto. Eu criei aqui uma cena e vamos ver se encaixa, né, com a frase que foi dita. Se você nunca ouviu essa frase, então aí você volta e vê de novo que o ser humano se satisfaz com o imaginário, mas ele está preso, está ligado em um determinado objeto. Mas a satisfação está lá, mas o objeto segura ele aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Imagine que você seja uma mulher casada com um homem comum, cumpridor de seus deveres, não deve nada a ninguém, não fez mal para ninguém, mas quando você olha para ele, você imagina que o seu marido é o Tom Cruise, ou uma espécie de Brad Pitt da vida, né? E daí você começa a se divertir com as fantasias de seus personagens e se esquece que você está casada com um homem comum, que mesmo sendo cumpridor de seus deveres, já não vale nada para você. E você vive feliz. E um bom homem, o que adiantou? Entendeu? Está aí o porquê você deseja nunca alcançar o propósito. Entendeu? Então vamos entender por que as pessoas não têm um propósito na vida. Porque elas estão sempre olhando para o outro, mas não vê o outro como um outro igual a ela. Ela coloca uma imagem na frente. Entendeu? Isso é idolatria também. Entendeu? Ou você mesma consegue se achar o último pedaço do biscoito ali do pacote. E exige que as pessoas atinjam o seu credencial, as suas credenciais. Não vai dar certo. Isso é o que a gente chama de vaidade, mas no sentido da palavra mesmo, não no sentido de matoitas, tá? Como eu já expliquei aqui. E eu vou citar uma frase aqui, que ela é a última frase do filme Advogado Diabo, como foi interpretado o Diabo ali no caso por Al Pacino. Ken Reeves também participou desse filme. É um filme muito bom para você aprender as astúcias de Satanás. Entendeu? Não é um filme de terror, mas é um filme que mostra muitas verdades aqui. Tá? Então vamos lá. A frase que ele diz é o seguinte: vaidade definitivamente é meu pecado favorito. Essa é a última frase do diabo no filme interpretado por Al Pacino, chamado Advogado do Diabo. Olha a frase que ele usa, hein? Vaidade, meu pecado favorito. Por quê? Porque ela expõe a fragilidade do nosso ego frente às oscilações entre o lado luminoso e sombrio da alma. Quantos aqui, mesmo no Facebook, são facilmente seduzidos pela vaidade, por exclusividade de direitos autorais, poimênicos? Quantos com palavras de ordem, bravatas, pré-julgamentos, compulsão por aprovação política, carentes emocionais e ávidos por evidência,
por almejarem reconhecimento como criadores da mais nova vacina espiritual revolucionária do momento. São tão desequilibrados, estão tão embevecidos por esta sombra de falta de projeção, que passam a ter total ausência de senso crítico sobre si mesmos, imagina dos outros, né? Olhe somente para a cruz. Eu fico vendo um exemplo aqui, eu distribuo esses vídeos por vários grupos religiosos, de várias denominações, e tem administradores que nem aceitam, tem outros que aceitam, né, normal. Aí eu fico pensando assim, gente, será que a gente tem que mandar uma credencial para ele saber que nós somos cristãos também? Eu sou formado no seminário presbiteriano, né, que é o seminário da IPB, em Campinas, considerado um dos melhores seminários da América Latina, pelo menos na minha época. Os professores eram todos da Unicamp, a maioria deles. Enquanto a Unicamp tinha média 5, a nossa média era 8. Ou você aprende ou aprende. Não tem jeito, entendeu? Fui tutelado, né, de um pastor muito reconhecido aqui no Brasil, que eu prefiro não citar o nome aqui em rede, que todos conhecem, mas você tem que ir ali mostrar que você é o cara, entendeu? Ou então pedir a bênção para o sujeito, que a pessoa se acha o tal, ele se acha protegendo ali o rebanho dele, como se fosse como se fosse uma FUNAI, bota ali a cerca ali e ninguém entra. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o rebanho é de Jesus. Se eles não ouvirem por mim, vão ouvir por outros. E que nenhum daqueles, se você cresce nisso, você ia ficar mais manso. A Bíblia diz que nem em João 6,39, confere lá, né? De repente você pode achar que eu estou mentindo. João 6,39 diz o seguinte: nenhum daqueles que o Pai me deu se perderão. Eu o ressuscitarei no último dia. Então, a pessoa que ouça e retém o que é bom. Não é você que é o mandão e faz e acontece, não. Entendeu? Seja humilde. A Bíblia diz o seguinte: todos saberão que sois meus discípulos se vos amais uns aos outros. Eu pergunto, existe amor? Entendeu? Lá em Romanos fala, né, que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que você mais vê na igreja de Deus? Comida, bebida, festinha para lá, festinha para cá. Agora, amor, alegria e paz do Espírito Santo, não tem. É um falando mal da vida do outro, um com inveja do vestido do outro todo dodóizinho porque falou alguma coisinha que incomodou ele, não volta mais na igreja, e por aí vai. Enquanto isso, os muçulmanos estão tomando conta da Europa, daqui a pouco aqui no Brasil, e estão fazendo a festa. Né? Lembrei agora de um texto do Caio, que diz assim: quando a igreja resolver ser igreja, como é que é? Mais ou menos assim, quando a igreja resolver virar igreja, aí vai ser uma coisa interessante. Mas isso só vai acontecer, irmãos, quando a igreja for perseguida. Enquanto ela estiver nessa vida tranquila, sem perseguição, sem nada, nada acontece. Mas esse dia vai chegar. Saiba disso, tá? Então vamos lá. Olhe atentamente para a cruz, tá? Somente para a cruz. Como diz o ditado popular, a mentira tem perna curta. Portanto, fique atento quando o inominável se aproximar. Aí o bicho pega. Em Provérbios 19, 9 diz assim: a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. É assim. Enfim, vamos terminando, não temos domínio ou controle sobre a fé dos outros. Até mesmo porque a fé é o quê? É um dom de Deus, né? Efésios 2, 8, 9. E isso evita a autopromoção.
né? Antes, tem de ser forte, tem harmonia e bem-estar com o outro. Colabore com as reservas e deixe fluir as bases que já foram postas, que não foram por você. Tá? Segundo Coríntios 1, 24 diz, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, o próprio apóstolo Paulo falando, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto, pela fé, já estáis firmados. Lembrou um texto aqui de 1 Coríntios 11, 29, fala bem assim, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Uma vez que ele dá, não é você quem tira, não. Não existe a possibilidade de hoje você ser filho de Deus e amanhã você ser filho do diabo, não. Existe um advogado que é Cristo. Agora, pode ter certeza, toda coisa ruim que você comete nessa terra aqui, você vai colher. Pode demorar um dia, uma semana, um ano, mas você colhe. Tá? Então, preste bem qual é a função da sua língua. Para que a sua língua não fale o que não deve, em vez de você ajudar o Evangelho, você está ajudando o diabo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.